Boa noite a todos. Eu fazendo uma leitura aqui do livro de Hugo Vast, este escritor que deixou uma obra-prima para nós dos últimos tempos. Estava aqui fazendo uma leitura sobre a fuga dos últimos noviços. Como esse livro é profético, estes noviços representa um dos 4 papas que representaram no Concílio Vaticano II. E eu, com toda a cautela, participei desse estudo e fico no meu entendimento, no meu modo de entender, como foi a fuga os últimos noviços, que o nome deles foi feito aqui como um símbolo. Chegou a hora satânica e sobre a humanidade caiu uma nuvem de cinza estéreis que sufocou a maioria das vocações religiosas. 30 anos, 40 anos, um após outros, foram se fechando os conventos. Em 1978, quando os espíritos fortes celebraram o segundo centenário da morte de Voltaire, apoteose, a que o desventurado assistiu com macabro riso, lá do fundo da eternidade, teve lugar a festa em que os gregorianos consagraram 7 sacerdotes. Pois bem, dos 7 não restavam em 1990 mais do que um, Frei Simão de Samaria. Os outros 6 haviam se feito clérigo constitucionais, conforme se chamava, aos que saíam de uma ordem para atender uma paróquia por uma pink mesada oficial, fazendo-se a ilusão de servir a Deus e ao mesmo tempo que ao governo. Aí está esse ano de 1978 marcado com o pontificado de João Paulo II, e eu acompanhando silenciosamente toda essa história, este livro já desde 1942, entendido pelo meu pai e hoje entendido por mim. Como se chamava esses últimos 4 noviços? A segunda cela correspondia a Frei Nilamon, o dorminhoco, mais intrépido que o sacristão houvesse conhecido. Quase sempre, depois de bater-lhe a porta, tinha de voltar 1 ou 2 vezes para sacudi-lo pelos ombros. E assim, o nome desses 4 coristas que fugiram da verdadeira igreja e partiram para o Concílio Vaticano II. Por aqui fugiram eles: Palemon, Filemon, Nilamon, Pantaleon. Esses 4 nomes representando 4 representantes que representaram no Concílio Vaticano II. E aqui um solitário
desde de 1966, contemplando essa história dia e mais dias, sem ter com quem compartilhar. E nesses últimos 10 meses, por uma intuição, resolvi gravar esses vídeos. E hoje estou aqui tentando que chegue a beneficiar algumas almas neste mundo afora. Aqui vou fazer uma pequena leitura para compor, porque é importante talvez que chegue a um conhecimento. Acabou arquejante a primeira tunda de azorragada, descarnou um par de minutos e reatou a carnificina, desta vez a fim de que Senhor se apiedasse dele, mas os dos que, investido de autoridade, não tinha sabido custodiar a vinha que a providência lhe confiara. Puseram-se guarda de vinhas, minha vinha não guardei, conforme a queixa da esposa do Cântico dos Cânticos. Terminou, beijou as disciplinas ensanguentadas e pendurou-as atrás do pórtico, deitou o hábito sobre as carnes moídas e, tendo cuidado de que nenhuma gota de sangue manchasse a alvura dele, cingiu o cinturão de couro e foi-se para onde o desolado sacristão o esperava para ajudá-lo a celebrar a missa. Revestiu-se com os paramentos sagrados e, ao aproximar-se do altar, viu o confessionário do superior broqueado de penitente e entre eles Joana Tabor, com a sua faixa vermelha na testa. Que fazia ela de novo ali, já que não era católica? Pelo menos Frei Plácido não tinha notícia da conversão dela, como antes a teve dos seus primeiros colóquios. Disse a sua missa rogando por aqueles 4 loucos, Palemon, Filemon, Nilamon e Pantaleon, que mais fato do que o filho do burro, Montês, haviam abandonado a santa manjedoura para correrem ao deserto, e depois da ação de graça pediu ao sacristão lhe avisasse quando Frei Simão se dispusesse a recebê-lo, e foi-se para sua cela onde tinha um receptor de rádio e sintonizou a onda latina do Vaticano. Era isso o seu único meio de informação sobre o que se passava no mundo, já que as outras emissoras só transmitiam em Esperanto. Escutou um momento, a sua imaginação lá ia atrás dos fugitivos, seguindo-os no caminho da apostasia. De repente, pôs-se a escutar as notícias. A humanidade parecia tocar os umbrais do Apocalipse. O mundo era uma imensa marmita, onde as bruxas de Macbeth estavam cozinhando as mais espantosas miscelâneas de horrores. Nos últimos 4 ou 5 anos, haviam as nações feito febris preparativo para a próxima guerra, que a menor fagulha podia estar lá e que seria uma só universal, porque nem a fria Groenlândia, nem a ardente Libéria se salvaria dela, como também
a última que aniquilaria toda a cultura, toda a beleza e todo o sentimento. Por isso a gente vivia espiando os sinais anunciadores da catástrofe definitiva. Nessa noite, duas notícias fixaram a atenção de Frei Plácido. Primeiramente, a Raida Vaticana, que disse que o Papa estava doente e era pastor angélico. Qualquer fraqueza na saúde daquele ancião, mais do que centenário, tinha que alarmar os fiéis. A vacância do sólio pontifício apresentava-se cheia de perigos pela tendência dos imperadores e reis de se imiscuírem na eleição do sucessor. A outra notícia que o alarmou foi a de que, no Cáucaso, apareceu um jovem príncipe que se fazia passar como descendente de Davi e se dizia destinado a restaurar o templo ou o trono de Israel. Já não eram só tanto impostores como, nos 20 séculos do cristianismo, exploraram a credulidade do povo, desde Bacosiba até Sabataí Sevi. O novo Messias apresentava-se com caracteres tão extraordinário de inteligência e de beleza, que em poucos anos sobrelevara regiões inteiras da Ásia, realizava curas portentosas, ressuscitavam mortos, falava aquelas populações primitivas no seu idioma local e prometia-lhe o paraíso na terra se o adorassem. Milhares e milhares de homens e mulheres permaneciam dias e meses de joelhos à beira dos caminhos esperando por ele. Vencido pela fadiga e pelo sono, Frei Plácido adormeceu na sua poltrona de couro. Por volta das 4 horas da manhã, a hora antiga, o irmão Panfilho avisou-lhe que o superior já se encontrava na sua cela. Era o mês de Tissiri. Nas granjas do campo cantavam os galos a fresca alvorada, que vinha salpicando de diamantes os alvoredos e as searas. Frei Plácido bateu com os nós dos dedos a secular porta de alforelbeia que se harmonizavam com as grossas paredes de adobe e com a pesada estrutura do convento. Ninguém lhe respondeu. Bateu mais forte e esperou um instante. Bem distraído devia de se achar o de dentro para não ouvir aquele batido. Pela memória do velho passou a amorosa censura do Senhor. Eis que estou à tua porta e bato. Mas como podia escutar algum batido, aquele para quem todos os rumores do mundo, até mesmo a voz da consciência, se apagavam sobre a pequeníssima voz do seu raio que lhe falava a ele só? Frei Simão de Samaria introduzira na arranhura do aparelho um filme vermelho e escutava a alada mensagem. 2 dias antes tinha estado na Quinta de Martinez e comentando com Joana Tabor o versículo 21, o capítulo 21 do Evangelho de São João, onde o Senhor pergunta ao seu discípulo: Simão, filho de João, amas-me? E o discípulo responde: Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Ao entardecer desse mesmo dia, um mensageiro trouxe ao superior não um filme,
porém, uma carta que cheirava as rosas de Istambul, só com esta pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Era a letra de Joana Tabor, firme e exótica. Tal como ela, nesse tempo, pessoas de sua posição nem liam, nem escreviam, porém ela era instruída e amava o estudo e os livros. Frei Simão, como que uma vertigem, aquela impetuosa pergunta exigia resposta imediata. O mensageiro esperava à porta no seu avião, marcado com o emblema de Joana Tabor sobre o número de moda 666. Frei Simão foi à sua cela e no mesmo papel abaixo da pergunta escreveu, nervoso, estas palavras: ó filho de João, o filho de João respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Em compensação, eu não respondo nada, mas sim lhe respondo. Se a senhora pretendesse fazer-se católica, não por exclusivo amor a Deus, mas por outro amor, eu a desprezaria. Ao ir fechar a sobrecarta, deteve-se e lentamente aditou estas linhas para adoçar a dureza da resposta. Se a senhora não compreendeu as minhas palavras, jamais compreenderá a minha angústia. Meteu de novo o papel na sobrecarta e foi em pessoa entregá-lo ao mensageiro. Aqui, nesta profecia, fala de coisas importantíssimas dos nossos tempos. Fala ao coração das pessoas que amam a Deus quem é Frei Simão de Samaria e quem é Joana Tabor. Porque se a pessoa entender quem é Frei Simão, quem é Joana Tabor, também compreenderá quem é Frei Plácido e o sacristão irmão Panfilho. E este Frei Plácido é o nosso guia nos dias de hoje. E se Deus quiser, um dia vamos encontrar pessoas que entendam essa profecia e possa conhecer quem está nos guiando na nossa verdadeira Igreja Católica, santa e verdadeira nos dias de hoje. Meus amigos, é uma alegria poder fazer esse vídeo e partilhar um pouco com vocês. E espero que chegue até os corações e Deus consiga imprimir essa verdade que está escrita neste livro. Ficam todos com Deus, tenham uma boa noite e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.